noite. Hoje é dia 12 de maio de 2020 e está no ar a TV AIDA com o seminário online. Em pauta, medidas da ANS para o enfrentamento da Covid-19. Sou Gaia Schneider, diretora de projetos e eventos institucionais da AIDA Brasil, e gostaria de falar um pouquinho sobre a AIDA. A AIDA, Associação Internacional de Direito do Seguro, foi criada em 1960 em Luxemburgo. É uma instituição de cunho científico sem fins lucrativos. É mundialmente conhecida. Hoje, a AIDA está presente em 73 países, sendo integrada por profissionais de direito do seguro, dentre advogados, professores universitários, juízes e estudantes de direito. A AIDA tem também como membros os chefes de departamentos jurídicos das principais companhias de seguro e resseguros do país, onde possui seção. Atualmente, movimenta-se através dos seus grupos nacionais de trabalho, que tratam de todos os temas que envolvem o contrato de seguros. Seus associados contam com as mais diversas fontes de informações em sua área de atuação. Recebem diariamente clippings com informações e notícias do setor, com importantes artigos e jurisprudências a ele relacionadas, e participam de eventos organizados pela associação. Gostaria de convidar a todos que nos assistem para vir se juntar a nós e fazer parte desse grande time, dessa grande família que é a AIDA Brasil. Voltando ao nosso webinar de hoje, a pauta é medidas da ANS para o enfrentamento da Covid. E as nossas debatedoras são Milena Fratin, presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Saúde Suplementar da AIDA Brasil, e Lidiane Mazzoni, membro do Grupo Nacional de Saúde Suplementar da AIDA Brasil, advogada especialista em saúde suplementar, mestranda em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, meninas, tudo bem? Milena, Lidiane, sejam bem-vindas ao webinar de hoje, que eu acho que vai ser bastante instigante em razão desse tema tão atual e tão pujante hoje, sobre a ANS. Registro que esses seminários ocorrem às terças e quintas, nesse mesmo horário. Agradecemos a presença de todos e antes de iniciar os debates, vou passar alguns recados. Você está participando pelo YouTube. Se você que está participando pelo YouTube, se preferir, pode acompanhar pelo Facebook também na página da AIDA Brasil. Essa webinar está sendo transmitida ao vivo e será gravada para posterior acesso dos interessados. Convido a todos a fazerem as perguntas pelo chat do YouTube, que ao final poderão ser respondidas pelas debatedoras. Bom, agora sim, boa noite, meninas, e eu passo a palavra a Milena para as suas considerações iniciais. Obrigada, Gaia. Boa noite, Gaia. Boa noite, Lidiane. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao nosso presidente da AIDA Brasil, na pessoa do Dr. José Armando da Glória Batista, aos nossos vice-presidentes da AIDA, Vitor Benes e Juliano Ferrer, a Gaia, nossa diretora da AIDA, a todos os membros do Grupo de Saúde Suplementar que têm trabalhado arduamente e sempre comprometidos com o grupo para trazer, principalmente nesse momento de pandemia, novidades, debates de alta complexidade. E agradecer a todos os participantes neste dia que estão aqui conosco dividindo esse assunto. Queria ressaltar também o papel importante da AIDA como uma instituição neste momento de pandemia no mercado de seguros. Eu acho que a AIDA de forma institucional pode ajudar a tirar dúvida de todas as pessoas referentes às várias áreas de seguros no mercado, principalmente sobre saúde suplementar, que é onde a gente está vendo maior impacto neste momento de pandemia. Trataremos hoje sobre a ANS, as medidas nesse momento adotadas pela ANS de formas excepcionais nesse momento de pandemia, suas consequências, tanto do impacto regulatório, quanto no aspecto da segurança jurídica, que abordaremos durante esse debate hoje. E eu passo a palavra para as considerações iniciais da minha colega e amiga Lidiane. Obrigada, Milena. Boa noite, Gaia. Obrigada pela apresentação. Primeiro, eu queria agradecer a AIDA pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema importante. Agradecer a Milena por ter me convidado a participar da AIDA. É uma honra fazer parte do seu grupo. Para mim é muito importante. É um desenvolvimento pessoal muito grande. E estar aqui hoje com as experts atendendo esse público que está assistindo a gente, para tratar de um tema que recebe impacto de todos os lados afetados, tanto pelos aspectos econômicos como pelos aspectos de saúde. Então,
é um setor altamente afetado. Então, as medidas que a ANS tem tomado para tentar reverter esse quadro são muito importantes. A gente tem que estar sempre estudando. Eu acho que, para começar, vamos às perguntas para a gente ter mais assunto para a gente debater por aqui. Legal. Pessoal, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal da Ida. Para a gente é muito importante a inscrição e a participação de todos. Bom, então vamos lá. Lembrando que o nosso tema hoje é pandemia pela ANS. Lidiane, vou começar com você. Quais as medidas de fiscalização que muito preocupam as operadoras e as seguradoras? Quais são as principais medidas que a ANS tomou? Gaia, realmente, a fiscalização, que é o começo do processo que acaba gerando multa e investiga as condutas das operadoras que atuam no mercado de saúde suplementar, foi uma grande preocupação. Então, a primeira medida que foi tomada foi a alteração dos prazos de resposta para as NIPs, que são aqueles processos iniciais para averiguar se existe uma possibilidade de resolver o problema do beneficiário. Porque, na verdade, primeiro que existia esse problema de contato, alguns problemas com as demandas, então os prazos para as NIPs assistenciais eles foram dobrados, de 5 passaram para 10. Os prazos para as NIPs não assistenciais, que não envolvem as demandas relacionadas diretamente à saúde, mas relacionadas às questões de reajuste, cancelamento, as questões contratuais, tiveram os prazos interrompidos, tá? Então, isso foi, assim, de um alívio imediato muito grande para as operadoras. Outra questão que eu acho que é importante falar dos prazos dos processos, que talvez muita gente não esteja atenta, pensando só em NIP, em processos administrativos, a medida provisória número 928, ela trouxe uma novidade que se aplica, não é uma medida diretamente da ANS, mas a ANS se manifestou, a Procuradoria concordou e ela se manifestou sobre essa medida provisória que suspende os prazos dos processos sancionatórios para os regulados. Então, no caso, os prazos dos processos sancionatórios contra as operadoras. Então, todos os prazos em desfavor da operadora num processo sancionatório, não é qualquer processo, ele foi suspenso até o final da pandemia, pela medida provisória. Então, o que é isso? É um processo de auto de infração, não é um processo de registro de produto, para processos, né, que não são relacionados às multas. Então, são esses processos sancionadores que tiveram essa medida provisória. A PROGE confirmou isso, a PROGE é a Procuradoria, que são os advogados responsáveis na ANS. Então, esses prazos também estão suspensos até o final da pandemia, tá? Isso é muito importante para gerar essa segurança para a operadora. Então, essas medidas elas já estão valendo e elas estão todas no site da ANS. Outra medida importante que para a fiscalização, que influi muito no número de NIPs, de acordo com o número de NIPs, existem ciclos de fiscalização. Então, se uma operadora recebe muitas NIPs relacionado ao número de beneficiários que ela possui, a ANS pode intervir nessa operadora por meio do ciclo de fiscalização. Para esse período de crise, que a gente estaria no 8º ciclo, esse ciclo foi suspenso, ele foi interrompido, os próximos ciclos foram suspensos. Então, nesse período, não vai ter nenhum ciclo de fiscalização correndo e os próximos foram prorrogados para mais tarde. Então, eles não vão deixar de acontecer. Então, assim, é muito importante que as operadoras estejam cientes que a ANS continue investigando. Mas isso foi prorrogado para um momento posterior, tá? E eu acho que um outro ponto, assim, que é muito interessante para a pesquisa, para a gente ter as informações. A Diretoria de Fiscalização criou um marcador para as demandas sobre Covid. E também que não são sobre Covid. Então, ela criou um banco de dados, de acordo com as demandas, ela consegue preencher os dados para saber qual tipo de demanda é sobre Covid ou não é, qual tipo de demanda tem ocorrido na pandemia, se os beneficiários estão tendo dificuldade de acesso. Então, e esses dados também já estão divulgados no site da ANS. Então, para quem tem interesse por pesquisa e para entender quais são as demandas de cada região, isso é muito importante também. Não sei se a Milena quer falar um pouquinho sobre fiscalização também. Ela também passa alguns perrengues com isso na atuação dela. Pois é, mas acho que a Lidiane abordou perfeitamente praticamente todos os pontos. Eu acho que não tenho muito a acrescentar. Eu acrescentaria apenas uma
uma explicação que a ANS, como agência reguladora da área de saúde suplementar, uma das determinações dos regramentos da ANS é o atendimento presencial nas operadoras de plano de saúde pelos beneficiários. Então, as operadoras têm a obrigação de atender presencialmente os beneficiários para tirar dúvidas sobre o contrato, sobre o procedimento assistencial, sobre o rol de procedimentos em saúde suplementar, o que o contrato dele prevê, como ele deve fazer uma solicitação para uma internação, para um atendimento. Qualquer dúvida do beneficiário, a operadora deve atendê-lo de forma presencial. Em razão da pandemia e do vírus, evitando o contágio, que as pessoas saiam de casa, a ANS suspendeu o prazo por 30 dias, a contar de 23 de março deste ano, o atendimento presencial pelas operadoras. Tendo em vista que a pandemia continue, não há prazo para que isso termine, a gente não sabe quando isso vai acabar, a ANS suspendeu por prazo indeterminado esse atendimento presencial pelas operadoras. Ela continuou fiscalizando os atendimentos, mas essa parte de obrigação de atendimento presencial, em razão da pandemia, foi suspenso, podendo ser revertido a qualquer momento. Acho que eu complementaria com isso. Muito legal. As questões assistenciais também são uma preocupação da ANS. Fala um pouco para a gente, Milena, sobre as medidas tomadas pela ANS nesse sentido. Bom, vou começar falando de uma das medidas que eu acho que é bem importante nesse momento, foi tornar obrigatória a cobertura de exame para detecção do Covid-19. Então, todos os beneficiários de planos de saúde hoje possuem cobertura. Caso o médico assistente, desde que ele se enquadre na suspeita de estar com a doença, do protocolo pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil, o exame é obrigatório e deve ser fornecido pela operadora de plano de saúde. Então, ele já entrou no rol de procedimentos como cobertura obrigatória. Então, o médico tem que solicitar esse exame, caso ele verifique que realmente o paciente se enquadra. E uma das recomendações, inclusive, da ANS nesse sentido, é de que as pessoas realmente não vão até um hospital, um pronto-socorro, não saiam de casa. Liguem para as suas operadoras de plano de saúde, cada uma delas tem o seu protocolo, vai poder orientar como o beneficiário deve se proceder, em qual laboratório, qual hospital, qual rede referenciada ele deve se dirigir para fazer o exame e que evite o contágio, que evite o contato com outras pessoas. Cada operadora tem o seu protocolo, é obrigatório. Eu até lembro, importante aqui, que às vezes os beneficiários não costumam ler contratos. Então, muitos beneficiários que acabaram contratando o plano agora, ou fizeram um upgrade, se atentem para a carência contratual. Muitos planos, a maioria possui carência contratual, tanto para exames quanto para tratamentos. A média para exames é um prazo de 30 dias de carência contratual. Então, portanto, se o contrato estiver dentro do período de carência contratual, o exame não terá cobertura, assim como o eventual tratamento para a doença. Eu chamaria atenção para isso. Outra importante medida da ANS durante a pandemia foi a telemedicina, né, que o Ministério da Saúde já trouxe a telemedicina para aproximar os usuários, ter maior transmissão de dados e que evite o contágio, que as pessoas saiam para ter um atendimento presencial. Tudo que está coberto no rol de procedimentos ou dentro do contrato do beneficiário, a telemedicina pode ser prestado por telemedicina. Então, foi incluído a troca de informações de saúde suplementar, a ANS fez esse padrão de troca, incluindo a telesaúde, ou seja, o procedimento de atendimento por consultas à distância. Então, é importante que isso já está coberto, essa foi uma medida importante adotada pela ANS nesse momento. Uma das coisas que ela disse, se não tiver rede referenciada e for prestado atendimento de telemedicina por um prestador não referenciado, há que se observar o que prevê o contrato para futuro reembolso. Neste momento de pandemia, ela não exigiu que fosse adequado os contratos das operadoras com os prestadores de saúde, mas que deve ter negociação quanto aos valores de consulta, a forma que se dará a consulta, os protocolos, alguma formalização entre operadoras e os prestadores, mas que a telemedicina ela é cobertura obrigatória. Eu acho que esses foram os dois pontos importantes que a ANS trouxe nesse momento de pandemia. Eu não sei se a Lidiane quer complementar alguma coisa, fique à vontade. Seu microfone, Lidiane, está fechado, por favor. Desculpa, pessoal. Obrigada, Milena. Eu acho exatamente isso que você falou, acho que são os pontos de maior destaque. Eu só quero fazer 2 complementos. Sobre o que você falou das carências, a gente tem visto muitas ações
que talvez não é uma medida da ANS, mas as ações que estão com solicitação de afastamento do período de carência. Então, é uma coisa que as operadoras precisam começar a se preocupar, porque, na verdade, o período de carência é uma garantia da sustentabilidade do contrato. Então, essas ações elas acabam afetando todo o sistema. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa destacar. E um outro ponto que eu colocaria relacionado à questão da telemedicina é a validade do receituário digital. Quando saiu a portaria do Ministério da Saúde, que começou a se falar sobre telesaúde nesse período de pandemia, antes até mesmo da manifestação da ANS, já havia a obrigatoriedade de aceitar com alguns requisitos, até houve aquele debate do certificado digital, como assim, na pandemia, eu vou sair para conseguir um certificado digital com validade do ICP. Isso foi superado. Hoje já existem várias formas que são aceitas para que haja validade, desde que seja garantida a identificação do médico, a identificação do paciente, que não houve alteração do documento, do receituário. E a ANS se manifestou recentemente sobre isso, acatando a validade dos documentos digitais, dos receituários digitais. Então, que isso não pode ser negado. Então, acho que é um ponto importante para destacar para o pessoal que está assistindo, para que não haja negativa indevida por não usar um meio adequado. Porque eu lembro que quando começou o debate, havia até a possibilidade de... Só estava cogitando de mandar um motoboy buscar a receita e levar. Eu falei, gente, não. A gente já está numa era de digitalização que não tem mais necessidade disso, né? Só a gente adequar o meio à nossa necessidade que vai funcionar, e a ANS veio e confirmou isso para a gente. Mas acho que são só esses os complementos que eu preciso fazer mesmo. Bem lembrado, bem lembrado. Milena, e sobre a suspensão dos prazos de atendimento? Você pode explicar um pouquinho para nós o que isso significa e como afeta as operadoras? A ANS tem uma normativa que determina quais são os prazos máximos de atendimento para consulta, para exames, para terapias, para cirurgias eletivas, entre outros procedimentos em saúde. Diante da pandemia que a gente está vivendo, o foco hoje visando que os leitos, que os hospitais fiquem focados para atendimento à pandemia, para que que as pessoas não utilizem leitos para casos não urgentes, que não coloquem a vida de beneficiários em risco, a ANS visando preservar a sustentabilidade e que todos tenham acesso aos leitos para tratamento da pandemia, ela suspendeu alguns prazos, por exemplo, ela suspendeu para alguns prazos de exame, prazos de cirurgias eletivas, prorrogou prazos de exames não emergenciais, postergando isso, ou seja, aqueles cirurgias, hospital-dia, cirurgias eletivas que não coloquem a vida do paciente em risco, visando que não tenham contágio, que as pessoas não tenham necessidade de se deslocar a um hospital, a um órgão de saúde, evitando o contágio da doença, também foi definido por ela essa suspensão de prazo de cirurgias eletivas. Importante que ela, como órgão fiscalizador, determina que os tratamentos de urgência e emergência os prazos continuam valendo, por exemplo, tratamentos oncológicos, tratamentos de doenças crônicas, parto, puerpério, pré-natal, exames de detecção de tratamentos oncológicos, qualquer medida que coloque qualquer tratamento em andamento, que não possa parar, porque colocaria a vida do paciente em risco, esses prazos continuam mantidos, e ela, como agente fiscalizador, continua fiscalizando, e caso haja qualquer descumprimento dessa determinação, ela pode flexibilizar ou radicalizar um pouco mais essas medidas e tomar as medidas sancionatórias cabíveis. Isso é uma medida tomada pela ANS nesse momento de pandemia, para que o sistema de saúde não entre num colapso, deixando os leitos para que realmente para casos urgentes e emergentes e tratamento da pandemia, tomado que ela pode reverter em qualquer momento e voltar a valer os prazos definidos na normativa 259 sobre esses prazos máximos de atendimento. Eu acho que são essas as considerações que eu tinha. Eu acho que a Lidiane tem alguma coisa para complementar sobre isso também. Tá no mudo, Lidiane. É a pegadinha da live. Milena, falando sobre essa prorrogação dos prazos para atendimento, uma coisa que todo mundo lembra é que a determinação foi prorrogação até 31 de maio. Considerando que teve uma reunião da diretoria colegiada da ANS ontem, e ela acontece uma vez a
Acho que a internet Será que ela travou? Acho que travou. Acho que ela quer dizer que da reunião a cada 15 dias e que a gente tem alguns procedimentos não estariam enquadrados nessa suspensão e prorrogação de prazo. Eu imagino que ela falaria sobre isso. Vamos ver se ela volta para complementar, mas eu acredito que é isso que ela vai chamar a atenção, porque realmente a suspensão e prorrogação tem validade até 31 de maio, então alguns procedimentos, como ela acontece a cada 15 dias, já deveria ter sido definido, a ANS não se posicionou até o momento. Então, como a ANS não se posicionou até o momento, isso traz uma insegurança e as operadoras não sabem como ficarão, se terão que observar ou não. Eu acho que ela voltou, ela pode falar melhor do que eu. Eu comecei. Oi, voltou. Oi, gente. Você estava na prorrogação que ia vencer dia 31 de maio. Então, a gente... A medida está válida até dia 31 de maio. E ontem a gente teve uma reunião de diretoria colegiada, que acontece a cada 15 dias. Então, assim, se não for decidido na próxima reunião, talvez a gente fique numa situação um pouco delicada. Então, é um alerta que eu faço para as operadoras ficarem bem atentas com isso, com a pauta da próxima reunião de diretoria colegiada ou com o agendamento de eventual reunião extraordinária. Outro ponto que eu acho importante é que, casada com essa prorrogação dos prazos de atendimento, também foram prorrogados os prazos para a junta médica, porque não faria o menor sentido você prorrogar o prazo de atendimento e não prorrogar os prazos para a realização das juntas médicas. Inclusive com a recomendação que as juntas sejam não presenciais, porque não faz sentido a gente preservar a vida de todo mundo e colocar os médicos para debaterem sobre casos de pacientes. Talvez não seja um momento adequado para fazer isso. Tá? Agora, sobre esses prazos, uma coisa que ficou muito gravado para mim nessa reunião que debateu essa medida, que ela é exatamente para preservar leitos. Então, a operadora não precisa autorizar um procedimento agora, se ele não for urgente, para preservar os leitos e preservar a rede de saúde. Porém, se na localidade em que a operadora exerce o atendimento não houver a necessidade dessa preservação de leitos, não estiver sobrecarregado e existir a possibilidade de atendimento, os prazos originais da 259 continuam vigentes. Então, a orientação é que toda vez que a operadora utilizar essa prerrogativa que a ANS deu de prorrogar os prazos máximos de atendimento, que ela documente com informações oficiais. Então, um documento da Secretaria de Saúde falando que a rede realmente está sobrecarregada, que existe a necessidade de preservação dos leitos, que aquela medida não pode esperar que aquele paciente realmente precisa do atendimento. Então, são esses cuidados que é importante para evitar uma questão de gasto, pequenas medidas. Lidiane, está um pouco lenta a sua internet, a gente não conseguiu ouvir a sua parte final. Se você puder repetir, por favor. É só para lembrar que são medidas pontuais que as operadoras precisam estar atentas para evitar uma fiscalização que ninguém quer nesse momento. Muito bom. Falando dessas operadoras, as questões internas, como os ativos garantidores, Lidiane, o envio das informações, quais foram as principais medidas tomadas pela Agência Nacional de Saúde? Gaia, eu acho que o mais importante que a ANS colocou nesse momento realmente é manter a liquidez das operadoras, para elas conseguirem trabalhar. Então, elas precisam continuar atendendo os beneficiários. O sistema público de saúde não suporta, num momento de crise, esse tipo de atendimento. Então, eu achei que eu tinha caído de novo. Não, você está aí, você está aí firme e forte. Qualquer coisa você me avisa, Gaia, por favor. Pode deixar, eu te aviso. Então, na diretoria que trata das questões econômicas, a gente teve duas medidas importantes. Uma sobre a prorrogação dos prazos para envio das informações obrigatórias. Então, as informações que as operadoras têm que mandar regularmente, que são os DIOPS, e uma informação sobre um programa de promoção de saúde e prevenção de doenças também foi prorrogado. Tá? Então, esses prazos estão todos no site da ANS. Se não me engano, o prazo original era março, ele foi prorrogado para abril. Tá?
Então, são até medidas que já passaram. Agora, medidas importantes que afetam a liquidez das operadoras. Voltando um pouquinho, elas são relacionadas a margem de solvência e provisões. Como a gente não tem como controlar quem está a informação que o pessoal tem aqui, eu vou fazer uma explicação rapidinha sobre o que é isso, para a gente ficar todo mundo na mesma linha. Falando de forma bem simplista, para todo mundo entender, a margem de solvência é a quantidade de dinheiro que uma operadora precisa para o dia zero, para ela abrir. Então, para você abrir uma operadora, a ANS coloca um valor que você precisa ter naquele dia. Tá? E a provisão é um valor para garantir um risco. O que é isso? Então, a ANS identifica alguns fatos que podem gerar risco na operação de plano de saúde e para esses fatos, você tem como calcular um valor para minimizar esse risco. Tá? Então, acho que quem trabalha com seguradora está muito mais acostumado com isso do que quem trabalha só com saúde. Então, essas foram as medidas. A DIOP, que é essa diretoria que cuida das operações financeiras, ela está fazendo uma alteração desse modelo de margem de solvência para um capital baseado em risco. Isso era para começar agora. As operadoras que quiserem optar por isso, elas vão poder optar até o final do mês, tá? Elas deviam ter optado bem no começo da pandemia, elas vão poder optar para mudar esse modelo da margem de solvência para capital baseado em risco, agora até o final de maio. A outra mudança em relação às provisões são 2 provisões que precisariam começar a ser constituídas elas precisariam ser constituídas agora e elas foram prorrogadas para 2021. E o prazo final para a constituição, a gente teria 2 anos, a gente vai ter 1 ano para constituir, de 2021 até 2022. A gente teria de janeiro de 20 até janeiro de 22. Então, vai reduzir o prazo, mas pelo menos prorrogou para as operadoras não precisarem despender desse capital agora para constituir essas provisões. Eu acho que basicamente é isso. Acho que ela caiu. Milena, você quer fazer alguma consideração sobre essa questão dos ativos garantidores e as informações? Eu acho que a Lidiane abordou perfeitamente bem sobre essas alterações da ANS, mas uma muito importante que chama atenção é com relação a um termo de ajustamento de conduta oferecido pela ANS sobre a antecipação dos ativos garantidores de 15 bilhões de reais pelas operadoras de plano de saúde. E o que a gente verificou no mercado é que para as operadoras isso não foi um atrativo, porque todas as condições para que fossem liberados esses 15 bilhões entre as operadoras, a maioria eram muitos requisitos, isso não atenderia a tempo para atender os beneficiários inadimplentes. Então, o que a gente viu até hoje das operadoras, apenas 9 aderiram, de todas as que a gente tem, que são mais de 20 no mercado, muito mais, na verdade, eu estou falando das grandes, apenas 9 operadoras aderiram a esse tema de ajustamento de conduta. Uma coisa que acho que a Lidiane ia falar, eu não sei se ela quer falar, que foi um movimento do mercado da ANAB, da Agência Nacional de Administradoras da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, da Abrange, da FenaSaúde, que encaminharam um ofício, inclusive, para a ANS, sugerindo que os reajustes anuais dos contratos fossem postergados, para que não houvesse inadimplência, que os beneficiários continuassem a poderem pagar as suas mensalidades de plano de saúde com acesso ao atendimento assistencial. Com relação a isso, não tivemos retorno até o momento, as associações, e a Abrange e a Federação Nacional de Saúde também não teve retorno da ANS no momento. O que a gente viu, e seria uma medida muito importante para continuar dando atendimento para os beneficiários, não impactando no valor da mensalidade nesse momento de pandemia, a gente não viu o retorno da ANS até o momento, mas o que a gente viu no mercado foram algumas operadoras, por conta própria, já tomando essas decisões de postergar os reajustes contratuais dos planos para evitar inadimplência e continuar, para que a gente não tenha uma falta de sustentabilidade no mercado de saúde suplementar, porque isso é uma coisa muito importante também ser debatida. Se a gente começar a falar que tem muito assunto sobre isso, suas consequências. Então, a gente precisa que o mercado tenha uma saúde para continuar atendendo os beneficiários. E a mensalidade é a contrapartida disso, porque senão as operadoras não conseguem pagar os prestadores de serviço. Então, também não teriam atendimentos. Então, acho que isso é uma importante colocação, eu acho que a Lidiane também colocaria. Não sei se ela quer complementar alguma coisa agora que ela voltou.
Lidiane, fica à vontade, você quer complementar? O que eu acho também de importante falar, até que é uma novidade, né? Hoje a gente está tendo muitas medidas pontuais de localidades. A gente tem um projeto de lei no Distrito Federal para afastar a possibilidade de cancelamentos de contratos por inadimplência, e hoje teve um decreto estadual no Rio de Janeiro falando que o governo estadual pode impedir o cancelamento dos contratos por inadimplência, dependendo de regulamentação, tá? Eu acho que é muito novo, foi hoje, muito questionado, isso acho que foi o assunto do dia, especialmente quanto à abordagem da matéria, a constitucionalidade ou não da lei, por ser uma questão que a matéria de planos de saúde é reservada à matéria federal, então talvez o governo estadual esteja extrapolando essa matéria, em que pese o governador ser um ex-juiz, então talvez a gente possa colocar esse questionamento aí com bastante rigor. E eu acho que a Inés poderia se posicionar nessas questões, Milena. Eu acho isso muito importante, porque a Inés, ela é a reguladora responsável pelo mercado. É ela quem tem que tomar essas posições. Se começar esse tipo de ação pontual, as operadoras não vão conseguir atuar, porque é um momento muito difícil para quem trabalha com risco, porque pandemia gera um risco que não é calculado. Então, a gente tem que exigir uma posição do regulador, porque a função do regulador não é ficar do lado de ninguém, é ficar do lado da sustentabilidade do mercado. Então, ele tem que preservar esse mercado, que é muito importante, é 25% da população, não é pouca coisa. Então, vamos ver qual vai ser a posição, porque não é Gera só uma essa insegurança ação, jurídica, né? Tem vários projetos de lei. Bastante, né? É um setor altamente judicializado. Totalmente. Enquanto ela caiu de novo, até ia aproveitar para comentar, existem outras ações que têm determinação. A gente já tem muito questionamento judicial para começar a ter ações estaduais pontuais para mais essa questão. Acho que Lidiane, só para complementar, eu estava falando que você tinha caído, que isso gera uma grande insegurança jurídica com esses decretos, que a gente entende de forma inconstitucional por governadores, pelo Poder Executivo, e as ações judiciais, a judicialização alta na saúde, porque existem ações civis que já estão determinando para contratos com cobertura com simples cobertura ambulatorial, que tenham cobertura hospitalar também. E isso é um desequilíbrio no mercado de saúde suplementar, né? Então, essas medidas acabam trazendo uma insegurança jurídica, principalmente nesse momento. Realmente, eu acho que a ANS tem um papel totalmente ativo, ela deveria se posicionar e regulamentar isso de forma, em caráter urgente também, para que mantenha essa sustentabilidade do setor de saúde suplementar. Não traga insegurança nem para os beneficiários e nem para as operadoras. Muito bom, meninas. Falando nessa necessidade de preservar o mercado, né, e nessa atividade, nessa necessidade da ANS ativa, pela experiência de vocês, de vivência de mercado, o que vocês acham que a agência poderia tomar de medida mais assertiva e que pudesse favorecer esse mercado de planos de saúde e de seguradoras de saúde nesse momento de pandemia? Lidiane? Eu acho que é bem isso que a gente acabou de falar. A gente precisa de uma posição firme da ANS nas questões que estão fora do alcance dela nesse momento. Porque o que a gente viu nessa questão que a Milena comentou sobre o ofício das associações que sugeriram que não fosse aplicado o reajuste anual, é uma medida de autorregulamentação que está funcionando melhor que a regulamentação, que foi aquele outro ponto do termo de compromisso, que teve uma baixíssima aderência no mercado. Quer dizer, o que as operadoras realmente precisam? O que o mercado realmente está buscando? Então, a ANS precisa se posicionar nesse sentido de estar como solucionadora das questões. Tá? Outra coisa que eu acho importante é essa posição sobre o cancelamento, as questões de contratos por inadimplência, porque o que a gente tem visto nós colocamos a possibilidade das operadoras e elas não acataram. Assim, então, mas por que não houve acatamento? O termo era extremamente desfavorável no mercado
gigante, somente 9 operadoras que têm uma representatividade de beneficiários pequena, talvez seja um momento da gente revisar as condições que foram colocadas nesse termo. Eu vi casos em que, se a operadora aceitasse, ela já tinha, no momento que ela aceitasse, ela já tinha uma multa de R$1 milhão. Então, assim, não tem como eu lidar com o passado para fazer um acordo. Então, eu acho que essa posição da ANS de entender as demandas do mercado que ela se encontra é muito importante. Eu acho que a IDA é um caminho muito importante para isso, para levar essas demandas das seguradoras para os órgãos reguladores. Eu acho que é um caminho muito importante. Milena, você quer complementar essa questão sobre como a ANS pode auxiliar e favorecer o mercado e as operadoras? Concordo com os posicionamentos da Lidiane, eu acho que até trazendo um pouco, que eu acho que não só a ANS, mas acho que diante desse sistema que a gente disse da sustentabilidade do setor, quando a gente fala num plano de uma operadora de um plano de saúde, a gente fala numa relação tríade. A gente tem a operadora, a gente tem o beneficiário e a gente tem os prestadores de serviços, os hospitais, os médicos, os laboratórios. A gente tem a ANS, que regula as operadoras de plano de saúde, a gente tem os órgãos de defesa do consumidor para proteger e estar do lado do consumidor, e a gente tem as agências e os conselhos de classe dos lados dos prestadores. A gente sabe que a ANS tem termos de cooperação com as demais agências, com esses conselhos de classe. Eu acho que esse seria um momento muito importante deles se unirem com esses termos que eles têm e colocarem para que essa relação ela seja tratada de uma forma muito mais equilibrada para as três partes, porque às vezes você vê uma desigualdade. De um lado extremamente regulamentado, de outro nem tanto. Então, e você tem o beneficiário na ponta. Então, a gente deve pensar numa sustentabilidade literal mesmo disso. Então, que todos trabalhassem em conjunto. Então, seria um momento para a ANS aproximar-se dessas agências para que tenham um melhor atendimento para o beneficiário, para as operadoras terem condições de prestar melhor serviço, e assim como os prestadores de serviço. Eu acho que todo mundo sairia ganhando. Além disso, eu acho que é uma coisa, é um pouco mais do que a gente já tem falado. Eu acho que a telemedicina que veio para ficar é uma coisa que foi temporária, mas eu acho que ela não tem nada de temporária, nem de provisória. Eu acho que é uma coisa que não tem reversão e a gente já tratou em outro webinário aqui sobre esse tema. Tem vários impactos em vários setores e várias consequências. Eu acho que tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma legislação, várias coisas precisam ser previstas sobre o atendimento via telemedicina. Eu acho que aqui isso deve começar pela ANS e ficar, né? Eu acho que essas são as considerações que eu tinha para fazer. Se vocês me permitem, meninas, eu vou fazer uma pergunta do nosso chat agora, que chegou. Ela me pergunta assim, Lidiane, a Vanessa, quanto às ações de carência, como o judiciário tem se pronunciado? Boa noite, Vanessa, obrigada pela pergunta. A gente tem visto, como são ações pulverizadas, a gente tem visto a necessidade de acatar uma velha conhecida nossa em razão do direito à saúde, né? Então, a interpretação de que o direito à saúde deve ser somente individual, sem colocar o coletivo na jogada e considerar os impactos das medidas judiciais para todo o mutualismo da carteira, tem sido uma constante, principalmente agora no período de pandemia, em que fica gravada essa necessidade da população, né? Então, a gente tem visto as ações são mais pulverizadas, normalmente acatando as demandas dos beneficiários, sem a contraprestação devida para as operadoras, o que é bastante sério para esse momento, né? Por isso que a gente defende que a ANS poderia se posicionar, até por meio desses convênios com os órgãos do judiciário, para que não houvesse uma sobrecarga desnecessária na sinistralidade dessas carteiras, inviabilizando a manutenção desses contratos no futuro. Muito bem. Milena, agora a Raquel pergunta para você. Olá, Milena, somente o exame de RT-PCR está coberto ou, no seu entendimento, qualquer exame de detectação da doença estará coberto?
No meu entendimento, o exame, a ANS seguiu a diretriz do Ministério da Saúde para detecção da doença. Então, o exame é para detecção do Covid-19, não é para qualquer exame, é para detecção e desde que seguidas as diretrizes. Essas diretrizes, como isso ainda não tem nada certo, está mudando todos os dias, essas diretrizes e orientações do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde podem se alterar e essas diretrizes dos exames também podem ser alteradas. Mas, no momento, é para detecção do Covid-19 que está coberto. E o tratamento em decorrência da Covid-19 também está coberto. Não sei se eu respondi, se a dúvida era essa. Se não for, eu estou à disposição para esclarecimento. Vanessa, se ficou alguma dúvida, você pergunta de novo aqui, Vanessa e Raquel, que a gente interage aqui com a Lidiane e com a Milena, tá? Eu também recebi uma pergunta via WhatsApp. Obrigada pela pergunta. Pelo Facebook. Eles pediram para vocês falarem um pouco sobre as medidas que sugerem a manutenção dos contratos dos beneficiários inadimplentes. Eu vejo isso, a primeira medida que a INSS tomou para a primeira medida que a INSS tomou foi o termo de compromisso que a Milena comentou. Como foi essa história desse termo de compromisso? A INSS colocou algumas obrigações para as operadoras em contrapartida de liberar os ativos garantidores para a movimentação, que é aquele dinheiro que elas têm que ter guardado para garantir o risco da operação. Então, eram duas medidas importantes: a manutenção dos contratos de inadimplentes e o pagamento em dia da rede sem glosa, desde março, para um acordo que foi firmado em abril. Então, essa foi a principal medida, tá, da ANS. Aí o que a gente tem depois disso são ações pontuais, em alguns lugares, questionando isso, ações judiciais, e esse projeto de lei do Distrito Federal, e esse decreto de hoje do Rio de Janeiro. Milena, você conhece alguma outra medida importante sobre manutenção de inadimplentes? Não, eu conheço essas também, eu conheço alguns projetos de lei que estão em andamento também, em outros estados, e conheço também algumas ações individuais de pessoas que estão inadimplentes pedindo a manutenção do contrato cancelado por inadimplência. Lógico que a maioria dos casos, nesse momento, principalmente, as decisões têm sido favoráveis pela manutenção do contrato mesmo na inadimplência. E o que a Lidiane já abordou, e eu acho que eu falei um pouco aqui também, preocupa bastante, porque isso pode tornar o mercado de saúde suplementar insustentável, e isso pode ter um grande impacto no mercado como um todo e atingindo todo o mutualismo, como a Lidiane disse. Muitos poderão ficar sem assistência, porque às vezes a operadora não vai conseguir se sustentar para arcar com os atendimentos frente a uma grande inadimplência. Meninas, mais uma pergunta, Lidiane. A ANS já possui dados sobre as demandas dos usuários? Claro. Claro. Eu já vou fazer a minha consideração rápida, eu vou emendar com a resposta da pergunta. É o seguinte, só para fazer uma ilustração das ações judiciais, chegou ao meu conhecimento ações para reserva de leito de UTI. Então, se a pessoa é diagnosticada com Covid, ela entra com uma ação contra o plano de saúde para garantir que ela vai ter um leito de UTI, sem respeitar nenhuma regra, nenhuma fila, que na rede privada existe uma fila, né? Desrespeitando até as outras pessoas que também têm direito. Então, assim, são essas as questões que as operadoras têm enfrentado. Sobre esses dados da ANS, a diretoria de fiscalização para as NIPs, ela colocou, ela conseguiu parametrizar para identificar quais são as principais demandas dos beneficiários durante esse período. E ela divulgou os resultados recentemente no site. Assustadoramente, não são as questões de Covid as mais demandadas pelos beneficiários, tanto que a prorrogação, a suspensão dos prazos para a NIP já foi superada. As questões não assistenciais relacionadas a reajuste e cancelamento de contratos são as mais demandadas. E mesmo São Paulo, sendo o estado com o maior número de beneficiários, o maior número de demandas sobre cobertura
de internação são no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso já mostra que existe uma deficiência na rede que a gente está vendo no jornal, que é já bem histórica. Então, assim, são esses dados que a gente gosta de comparar, onde existe maior demanda, qual tipo de assunto tem sido mais demandado, para pautar as políticas também, seja da ONS, seja da própria operadora. Vou fazer outra pergunta que chegou aqui no chat. A ANS poderia auxiliar as operadoras de plano de saúde nas diversas ações civis públicas que surgem a cada dia? Se sim, de que forma? Você pode responder para a gente, Milena? A agência ela não pode nas ações diretamente, a não ser que ela ingressasse como amicus curiae no processo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora estou. Lidiane, Gaia, vocês estão me ouvindo? Tá. Estou ouvindo. Onde eu acho que a ANS pode efetivamente ajudar nesses casos é esclarecendo ou normatizando de forma clara, deixando como a gente apontou quando as operadoras, quando o mercado a procurou para colocar com relação ao adiamento, postergação do reajuste, por exemplo, se tivesse uma normatização da ANS já nesse sentido, evitaria-se demandas. E nesse sentido, a Lidiane já falou que seria que eu também sobre os termos de cooperação. Já existe termos de cooperação entre a ANS e o judiciário, né? Isso, assim como a gente fala quando a gente está falando de questão assistencial sobre medicina baseada em evidência, que também já existem convênios do Poder Judiciário com instituições médicas para darem as suas opiniões, seus pareceres médicos sobre aquele pedido. Então, eu acho que essa aproximação, esses termos de cooperação, essa eficiência da aproximação do próprio judiciário com a ANS para o entendimento, ajudaria muito mais do que pontualmente em cada ação judicial ou numa ação civil pública. Eu acho que uma normatização e uma conversa, aproximação do judiciário com o órgão regulador, a gente teria uma eficácia nessas demandas, muito mais do que tratando isoladamente. Eu não sei se essa era a pergunta, mas eu acho que tem que ter as normativas, tem que ser claras, elas têm que ser bem pensadas antes de serem editadas e tem que ter essa aproximação e esse diálogo com o judiciário da agência, porque isso seria muito mais fácil nessas judicializações, porque o que a gente tem visto com essa falta até de aproximação e de diálogo, os impactos que às vezes, o que a Lidiane bem pontuou, que é o individual em desfavor do coletivo, né? E que isso impacta muito o mutualismo e a sustentabilidade do mercado de saúde suplementar. Isso é uma coisa que preocupa para quem está nesse ramo há muito tempo, cada vez se preocupa mais e ainda mais nesse momento de pandemia em que as pessoas realmente estão tendo dificuldades para pagar o plano, as pessoas estão precisando ter acesso. Eu acho que é uma questão preocupante. Eu acho que a aproximação do judiciário e a ANS seria a maior ajuda que poderia acontecer para que os termos de cooperação fossem colocados em prática. Você quer complementar, Lidiane? Eu quero só fazer um complemento rápido. Eu acho que independente da ANS poder ou não participar, isso não impede que a parte possa requerer a expedição de um ofício para a ANS ou para a PROGE mesmo, para que ela se manifeste sobre um ponto. Eu acho bem válido provocar essa participação da ANS, ainda que ela não tenha a iniciativa própria para participar. Apesar das normas da ANS serem muito questionadas, ela continua sendo a agência responsável pelo setor. Então, ela esclarecer por um ofício direcionado para o juízo, acho que faz uma grande diferença para mostrar para o juiz como que é o entendimento dessa matéria no mercado regulado. O Leonardo também faz uma pergunta aqui pelo chat. Quando falamos de regulação do mercado, de respeito às previsões de contratos em benefícios do coletivo e de judicialização, sempre vemos a alegação de necessidade de manutenção do equilíbrio do contrato. Vocês acham que há como falar de desequilíbrio, mesmo havendo um lucro alto reiterado para as operadoras? Você pode começar, Lidiane, por favor, respondendo? Eu posso. O que a gente vê de desequilíbrio de contrato, na verdade, não está vinculado
a operação financeira da operadora, né? O desequilíbrio do contrato em relação ao custeio do plano e à utilização. Então, acho que são duas coisas diferentes que a gente costuma não separar. Então, o desequilíbrio do contrato, ele é vinculado àquela relação jurídica. Então, se fosse para uma operadora pequena e uma operadora gigante que tem uma alta movimentação de capital, continua sendo desequilibrado. Então, o desequilíbrio não é em relação ao faturamento da operadora, é em relação ao custeio daquela relação assistencial. Então, se a contratação foi para um contrato de R$500 por pessoa e as pessoas estão usando R$1.500, isso vai impactar qualquer relação contratual. Então, talvez seja a forma como está sendo encarada isso. Lucro não é crime, lucro não é errado. Então, a relação contratual ela tem as suas bases legais e normalmente as partes estão bem cientes disso. O que a gente vê, existem casos em que há uma desregulação dessa assimetria de informação, que aí eu concordo que tem que ser combatido mesmo. Eu acho que quem está errado tem que ser regulado pelo judiciário, mas se existe informação clara para o consumidor e essa relação de custeio e utilização não está sendo respeitada, aí eu acho que o desequilíbrio fica configurado sim. Não sei se a Milena concorda. Concordo 100%, eu acho que você abordou perfeitamente e realmente é uma questão contratual quando a conta não fecha. Você deu um exemplo que eu realmente costumo dar. Recebi 500, gastei 1.500, essa conta não fecha, né? Realmente é uma coisa que é o equilíbrio e isso pode afetar os demais contratos daquela operadora, porque uma hora a conta não fecha e realmente isso não tem nada a ver com o lucro. É que a conta não fecha, você recebe 500 para gastar 1.500. Então, no contrato, o consumidor também precisa começar a se educar um pouco mais, entender um pouco mais quando ele está contratando, porque a forma do reajuste anual, a gente tem duas formas, né? O reajuste anual, ele além do reajuste por faixa etária, que existe de alteração por mudança de idade, existe o reajuste anual, que engloba o reajuste por sinistralidade e o reajuste financeiro, que é o reajuste são as variações dos custos médicos hospitalares. Então, além do reajuste da utilização daquele contrato, cada operadora ela tem um índice dos custos médicos. Isso sempre é uma discussão acima da inflação. Por quê? Porque realmente os avanços tecnológicos, eles são muito rápidos e isso tem um certo custo. Então, isso também está dentro daquele reajuste anual, que não é só a sinistralidade. É importante dividir esses dois reajustes quando é aplicado. Isso está no contrato explicado. Esse cálculo de reajuste da sinistralidade, que a gente está falando da conta que já recebeu 500, 1.500, é nada mais que a tradução de uma fórmula que tem no contrato para você colocar exatamente quanto você recebeu naquele contrato e quanto foi gasto pelos beneficiários debaixo daquele contrato. Então, se o consumidor, o beneficiário, tem dúvida, o contratante, ele tem todo o direito, como eu disse lá num dos primeiros tópicos, até atendimento presencial, ele tem direito de questionar a operadora que explique para ela, existe uma normativa da ANS de como ele chegou naquele valor. Né? Isso tem que ser avisado com prazo prévio de 30 dias do reajuste, tem que explicar como é que chegou naquele cálculo, então é a transparência da informação. Mas o reajuste ele é necessário para a manutenção do equilíbrio do contrato, sim. Mas, como disse a Lidiane, sempre obedecendo as diretrizes regulatórias e contratuais. Bom, meninas, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Então, eu gostaria de passar para vocês as considerações finais. Lidiane, se você puder começar com as considerações finais, fique à vontade. Gaia, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a todo mundo que tirou um tempinho para dividir as dúvidas com a gente nesse momento de pandemia. Eu acho que o que a gente mais tem é dúvida. Todo dia surgindo um decreto, uma portaria, uma reunião de diretoria colegiada extraordinária. Então, a gente tem muito material para debater. Eu quero me colocar à disposição da Ida e de todo mundo que estiver assistindo para tirar dúvidas. Pode me procurar nas redes sociais, pode mandar e-mail para a Ida, a gente responde. Eu acho que o momento é de compartilhar informação. A gente só consegue superar um momento de crise, de dificuldade, se a gente souber compartilhar o conhecimento. Então, esse canal aqui é muito importante, convido a todos a assistirem a todos os webinários da Ida, que estão sensacionais todas as terças e quintas. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Milena,
agradecer a Gaia e agradecer a Aida por me acolher tanto no grupo de trabalhos de saúde suplementar, com pessoas maravilhosas, e convido todo mundo a participar também, pessoal. Vamos lá para a gente construir junto esse mercado melhor que a gente busca. Muito bom. Milena, agora suas considerações finais, por favor. Bom, a Lidiane já falou tudo. Eu não preciso mais fazer minhas considerações finais. Foi perfeito. Eu quero agradecer a Lidiane. Ela contribui muito no grupo de saúde suplementar. Ela traz altos debates, é enriquecedor. Como ela disse, o nosso grupo de saúde suplementar, ele é um grupo totalmente multidisciplinar. Temos médicos, atuários, corretores pessoas jurídicas, advogados de segurado, de seguradora. Ele é bem multidisciplinar, e, assim, as trocas são muito enriquecedoras. É um grupo que, assim, está sempre ativo no WhatsApp, nas reuniões. Aproveito para convidar todos também para a próxima reunião do dia 26 de maio, às 14 horas. Procurem a Ida no site, que tem o link para a gente fazendo essas reuniões virtuais. Venham se juntar a gente, aos demais grupos. Obrigada, Gaia. Obrigada, Lidiane, pelo debate, pelo aprendizado. A gente está sempre trocando, aprendendo. A gente, como ela disse, compartilhar conhecimento é fundamental. Eu sempre brinco, eu tenho alguma dúvida para a própria Lidiane, me ajuda aqui, socorro, com uma dúvida, o que você acha? Eu acho que isso é enriquecedor, a gente sempre está aprendendo, todo dia. Nesse momento, sai uma normativa, uma decisão, uma orientação da ANS, sai um decreto, uma medida provisória, sai uma normativa, um decreto como o de hoje, que pegou a gente no meio do dia do Rio de Janeiro, e a gente tem que estar sempre aprendendo e estudando. Eu acho que isso é importante. Agradeço a todos que estiveram aqui também com a gente, tiveram a paciência de nos ouvir, fazerem as perguntas, participarem, a Gaia pela mediação. Convido a todos também para participar de todos os webinários. O próximo de saúde suplementar será junto com o grupo de responsabilidade civil, dia 19, tratará sobre a responsabilidade civil da falta de leitos em UTI e respiradores artificiais. Muito obrigada a todos, e se tiverem outras questões, podem mandar a gente deve ter salvo no YouTube, se a gente conseguir, a gente tenta responder pelo grupo da Ida para todos que perguntarem. E a gente está à disposição, venham se juntar para o nosso grupo, para o debate, para todos os grupos da Ida. Acho que tem sido sensacional esses webinários semanais. Obrigada, Gaia. Obrigada, Milena. Obrigada, Lidiane. A TV Aida vai ficando por aqui com o seminário online. Não sem antes agradecer a presença de todos vocês e registrar e convidar todos para participar dos grupos de trabalho da Aida, como as meninas já falaram, né? Venham se juntar a nós, a essa grande família, né? Os profissionais de direito, para se associarem à Aida Brasil e contribuírem com a disseminação do seguro, além de serem agraciados com inúmeras vantagens, com descontos e até isenção de eventos. Na próxima quinta-feira, dia 14 de maio, às 19 horas, haverá um novo webinar para debatermos os desafios da pandemia pela perspectiva do Grupo Nacional de Trabalho de Transportes. Boa noite e obrigada a todos. Até quinta-feira. Boa noite, gente. Obrigada.